Marim, sala 8. Nesse frio, falou. Beleza, pessoal, vamos começar então com a revisão. Está na hora da revisão. Telecurso 2020. Do meu microfone? Richard. Só tem meu aqui, eu acho. Ligado. Espera aí, eu vou tirar o microfone e você me faz. Fica melhor ou pior? Fica melhor ou pior assim? Dá um bugzinho, né? Não é o meu, não? Mas o que vocês acham? Melhor com microfone ou sem microfone? Que aí eu toco da forma que fica melhor para vocês. Sem? Beleza, eu vou tocando sem, qualquer coisa vocês me avisam aí. Joia! Então vamos lá, vamos apresentar. Cadê meus PowerPoint? Toda vez o Meet faz isso comigo. Aí. Beleza. PowerPoint. Na mão. Todos enxergando de boinha aí. Então lá vamos nós. Pessoal, vamos iniciar a revisão aqui então. Hoje a provinha, 2h15, eu libero ela. Acho que umas 2 e pouco ela já libera lá, pra vocês começarem a fazer, né? Já deixei programado, tudo bonitinho, certinho. Então, eu vou focar bastante, essa prova aí, ela foca bastante no comportamento, é mais que a questão comportamental dentro do mercado de trabalho, né? Então, as primeiras aulas são de extrema importância para fazer aquela base aí, para tudo ir crescendo. Então, a primeira coisa que a gente estudou na primeira aula é a empregabilidade, né? E o mundo do trabalho, como que funciona. Empregabilidade, lembrando que ela é composta, ela tem os pilares de sustentação, né? As palavrinhas que sempre é bom a gente relembrar, que é vocação. Normalmente, se você tem vocação, você é bom em fazer alguma coisa, tenta ampliar aquilo e fazer com que aquilo seja o seu ganha-pão. Fazer uma coisa que você faz bem, que você gosta de fazer, já é meio caminho andado. É aquela frasezinha que todo mundo diz, né? Que se você gostar do que você faz, é como se você não trabalhasse. Você não está trabalhando, você está ganhando para fazer uma coisa que você gosta. Então, know-how também, depois é o conhecimento, né? Saber como se traduz no conhecimento que a gente tem, que a gente adquire no decorrer da vida, com cursos, com leitura, com diversas situações aí da vida. Então, é o que você corre atrás. Procura alguém para te ensinar. Depois a ética, né? A gente teve até um módulo de ética aqui, que daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Saúde. Essa saúde está muito relacionada com SST, com saúde e segurança do trabalho, né? E com o equilíbrio. Empreender, que é o empreendedorismo. Lembrando que existe empreendedorismo interno, o intraempreendedorismo, né? Que é aquele que você, dentro de uma organização, você vai galgando, passando passo a passo, caminhando até chegar nos mais altos cargos. O empreendedorismo aí mais externo, aí fora de uma organização, em que vocês criam empresa, fazem acontecer. Então, depende muito do perfil de cada um. Não existe o certo e o errado aqui. Viu? Está começando com a rede de trabalhos, rede de contato. Aquela frasezinha antiga ainda vale, que é, às vezes, o importante não é nem saber fazer, mas conhecer alguém que saiba, né? Então, e, finalmente, inteligência. Inteligência está por último aqui, que a inteligência você corre atrás. Einstein já dizia aí, né, atribuindo a Einstein, pelo menos, que 90% é suor e 99% é suor e 1% é inteligência. Então, a questão é correr atrás. A fé que está querendo dizer que está relacionada com o acreditar, não é aquela questão de fé religiosa, mas é o acreditar. E todos esses aí, né, são os pilares de sustentação para você ter uma boa empregabilidade, que significa estar em sintonia com as exigências do mercado. Você atender aquilo que o mercado quer, ok? Entregar o que o mercado quer. E a gente mencionou bastante, ela não queima suas oportunidades.
Olha lá, ele podia estar lá fora, num lugar melhor, e tá ali naquele local frio, naquele local escuro. Então ele foi imediatista, pensou só no agora, resolveu o Ô, problema Rodrigo, dele agora. Oi. você tá transmitindo os slides? Ih, rapaz, eu tô. Não tá Porque aparecendo aí? não apareceu não. Pera aí. Não tá aparecendo para ninguém. Ih, agora que vocês me avisam. Esse Google é muito louco, mano. Pera aí, deixa eu até aumentar o volume aqui, que eu mal tô escutando vocês. Tá, ficou aparecendo só minha cara aí falando. Só. Que beleza, hein? E agora? Agora foi. Agora tá aparecendo. Aí. Passou normal o slide? Uhum. Ok. Então, o slide que eu passei é aqueles que a gente já teve na aula, aí, de empregabilidade e o mundo do trabalho. Então, a primeira aulinha lá, falei das palavrinhas, né? Dos pilares de sustentação na empregabilidade. O que é empregabilidade, né? Que é estar de acordo com o mercado de trabalho. E isso aqui, frasinha de efeito, né? Importante é essa questão aqui, ó, seletista e autônomo. O seletista, na verdade, é a diferença dos dois, né? Porque como eu falei que tem empreendedorismo que você pode estar dentro de uma organização ou fora de uma organização, tanto faz, na verdade, em termos de empreendedorismo. Se você for um cara que gosta de trabalhar em CLT, isso aqui é perfil, gente, não tem a coisa certa. Tem gente que é mais CLT mesmo, que gosta de trabalhar carteira assinada e tal, e é um ótimo soldado, vamos dizer assim, de uma organização. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que já são mais autoempreendedores, que é aquela pessoa que sai, abre um negócio e arruma um monte de contato, daqui a pouco está fazendo um monte de venda, cria negócios do nada. Então, esse aí já é um outro tipo de perfil. Não existe o certo e o errado aqui. Existe o perfil que mais se adapta a vocês. Então, cuidado com as falsas ilusões, né? Na verdade, a autonomia é até uma tendência de mercado, né? A gente ainda tem sorte que o Brasil ele protege bastante as leis trabalhistas, apesar de não parecer, mas tem país que é muito pior. Por mais que a gente andou perdendo alguns direitos aí do trabalhador nesses últimos 2 anos aí, o Brasil ainda protege bastante, diferente aí de outros países. Se for pegar, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nas leis trabalhistas, pesquisa no Google leis trabalhistas do Japão, dos Estados Unidos, vocês vão ver o tanto de coisa que a gente tem que os caras não têm, beleza? Então, mas a diferença básica dos dois aqui é o quê? No seletista tem a subordinação, normalmente você tem um chefe que você tem que obedecer as coisas, tudo que ele fala para você fazer. Os riscos são do empregador, né? Não interessa se no final do mês o dono da empresa, ele teve lucro ou não, ele vai ter que pagar o seu salário. E os encargos são altíssimos, os impostos aí que a empresa paga, praticamente aí paga o dobro para ter você dentro da empresa. Se ela te dá um salário de R$ 1.000, de R$ 1.500, você sai por R$ 3.000 para a empresa. E na autonomia, não. A autonomia gera aí uma parceria, né? Ninguém é dono de ninguém. Você tem um contrato com aquela empresa, uma empresa que é o seu cliente. Os riscos são compartilhados, até em detrimento deste contrato aí. Se der errado o contrato, os dois saem perdendo também. Tanto você, dono, que tem a empresa ali que está prestando serviço, quanto a empresa que é seu cliente. Os dois acabam perdendo dinheiro nesse contrato. Normalmente isso já é amarrado, né? Com cláusulas de multa e tudo mais. E do autonomia também, os encargos são compartilhados. Vocês acabam que esse negócio que, no outro exemplo que eu falei para vocês, dos 3.000, só um minutinho, reais que sairia para a empresa, sendo que seu salário seria 1.500, nos encargos compartilhados ia ficar mais ou menos, você ia receber uns 2.000 reais, e aí ia gerar aí uns 500 reais de tributo, que ia ficar 250 para você e 250 para a empresa, aí rachar, ok? Então, tem esse detalhezinho aí, beleza? Ô, Marcão, o Marcão todo dia vem aqui, cara, gosta de vir aqui ver, tá com saudade de vocês. Então, ó, no futuro utilizaremos metade dos recursos humanos, pagando-lhes o dobro para que produzam o triplo, já dizia Charles Range. Então, é uma tendência de mercado a autonomia crescer cada vez mais, né?
Não se assustem com isso. Já peguei, na minha época aí de autônomo, até já peguei vários clientes aí que contratavam muito, que a gente chama por CNPJ. Que aí eles pegam a gente, faz... Eu, no caso, já prestava serviço para várias empresas, né, então não tinha esse problema, mas tinha gente que era confundida com funcionário. O cara abriu um CNPJ só para prestar serviço para aquela empresa. Isso aí é perigoso, isso aí é fraude. Características de uma pessoa com um bom nível de empregabilidade, a gente comentou, né? Estudar sempre, estar sempre as tendências de mercado. Maturidade, maturidade e equilíbrio conversam muito uma com a outra. Saber a hora de brincar, saber a hora de levar a sério. O Richard aprendeu bem essa lição aí, né? Do equilíbrio. Então, preocupar-se com o próximo, né? Vocês vão sempre se preocupar com o próximo também, emprestar uma mãozinha aí para ajudar o outro quando tiver dificuldade, comunicar-se corretamente, ou seja, de forma clara, objetiva e vibrante, estratégias e planos bem elaborados. As nossas últimas aulas aí foi só sobre planejamento estratégico, conduta ética e autoestima. Tudo isso aí, ó. A autoestima está bastante relacionado também com o marketing pessoal de vocês. E o que as empresas querem hoje em dia, né? Elas querem comprometimento e esforço, trabalha na empresa porque quer, gosta do que faz, é leal, sente-se responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso da empresa, sempre em busca de desenvolvimento pessoal da equipe, ela não leva problemas ao chefe sem soluções, o chefe não gosta de receber problema, viu? Isso aí, toda vez que vocês forem levar, se acontecer algum problema na empresa, tenta resolver por vocês mesmos e leva só a solução. Se começar a levar problema para o chefe, ele vai começar a olhar assim, acho que o problema não é com a empresa não, é com você. Então, cuidado com isso, galera. É claro que depende muito também da sua alçada ali, do que você pode fazer ou não fazer. Se você não tem liberdade ali de decisão de determinadas coisas, ele não tem o que fazer mesmo. Mas tentem já trazer soluções ali pré-prontas ali, só para o seu chefe escolher. Pontualidade também, a gente falou bastante que é importante ter pontualidade, ser flexível. Proatividade ainda entra naquela questão do perfil hands-on, lá de ajudar o próximo. E tentar não ficar à toa dentro da empresa. Terminou seu serviço, não fique esperando alguém te passar outro. Já busca alguma coisa, nem que seja começar a limpar lá e falar que está fazendo 5S, mas faça alguma coisa, procura o que fazer. Não espalhar boato, demonstrar interesse, respeito, consideração pelos outros e ser econômico. Afinal de contas, depois disso tudo, se você não trouxer dinheiro para a empresa, você vai ser mandado embora do mesmo jeito. Então, no final, no mundo capitalista que vivemos, o que diz, o que dita as regras é a economia aí, se está gerando renda, se está gerando lucro ou não. Isso aí está bastante orientado aí para esse detalhe de metas, resultados e eficiência, que é progresso, né? Alcançar metas é uma das principais funções de vocês dentro da empresa, ok? Aí remete que o quê? Você tem que ser um profissional competente, aberto, honesto, aprendendo sempre com os erros, tem autodisciplina, autoconfiança, energia. Vocês não podem se vangloriar às custas uns dos outros também. Ninguém, como eu já sempre falo para vocês, ninguém gosta daqueles sabichões lá, diz que sabe tudo e tal. Tem que ser organizada, né? Em busca de desafios, criatividade e trabalha conscientemente para manter e desenvolver qualidade em tudo que faz, ok? Então, até aproveitando que eu já lembrei aqui, que eu li a palavra organizado, cuidado com a definição de organização, viu? Que eu andei vendo nas últimas aulas aí, que o pessoal faz um pouquinho de confusão. Na verdade, não é que faz confusão. Organização tem a organização aí do verbo organizar, né? De deixar ordenado e tal. E tem a questão de organização de órgão, de ser o quê? Uma entidade. Um ente, por exemplo, uma empresa, uma associação aí sem fins lucrativos. Isso aí é uma organização, uma entidade. E a outra organização de organizar é ordenar. Está um pouco relacionado aí, né? Que é uma entidade que funciona bem, ela tem que ser organizada, mas é só para vocês saberem essa diferenciação aí. Os exercícios que eu coloquei para vocês, alguns fizeram umas confusões aí. Certo? Trabalha conscientemente para manter e desenvolver a qualidade de tudo que faz, e é isso aí. Tem um videozinho que eu prometi para vocês, vou ver se eu passo na próxima matéria, me lembre. Acabei nem passando nessa. Vocês fizeram um diagnóstico interno, né? Desenvolver as forças e pontos para melhoria.
algumas palavrinhas aí que eu achei que faltou, que a galera não colocou muito. Assertividade, que vocês poderiam ter colocado em pontos de melhoria, que é aquele cara que sabe se posicionar, sabe ser objetivo e claro, sem ser grosseiro. Isso aí é um profissional assertivo, tem uma boa comunicação. Muitos esqueceram dessa palavra aí, né? Eu sugiro colocar lá nos pontos de melhoria. Quem acha que não tem isso aqui. Bilíngue, empatia, outras palavras. Empatia eu vi vocês colocando bastante lá. Empatia tá meio na moda também. Então, se fosse por fazer se entender, compreender o sentimento. Mas tá na moda porque é importante também, né? Tem que ser. Empatia e resiliência são duas coisas que, principalmente nos períodos que a gente está vivendo aí de incerteza, suportar os problemas que a vida impõe, nunca se precisou tanto disso quanto agora, né? Beleza? Aí tem outras palavrinhas bacanas que a gente falou, liderança principalmente, que aí derivou de cada um colocou. Da liderança, a gente mencionou, né? Os tipos de líder. Então, até a diferença básica entre líder e chefe. Chefe está mais relacionado ao cargo, agora liderança não. A liderança é uma habilidade que você só adquire depois de muito tempo, de muita prática e tal. E tem pessoas que já têm isso aí como vocação, né? Que são líderes natos. Os tipos de liderança mais comuns é o autocrata, né? Que é aquele mais diretivo ali, que toma decisões mais individuais, focado muito nas tarefas. Conhecido também como dominador. Ditaduras tem bastante líderes autocratas. O democrata é aquele participativo, consultivo, aquele que sempre consulta o seu grupo, a sua equipe. Ele raramente vai tomar decisões aí por ele próprio. E os sucessos também são do grupo. Ok? Esse aqui é um dos melhores tipos de líder que tem. Já o liberal, ele tem uma particularidade, ele precisa, como ele dá muita liberdade, ele precisa de uma equipe madura. Não adianta você soltar um líder liberal numa equipe fraca, que aquela equipe lá ela vai se desmanchar. Ok? Esse tipo de liderança é uma liderança mais futurística, né, mais para o futuro, e ela está bastante ligada ao que essas organizações como Google, Facebook, eles usam de liderança liberal. Mas não confundam essa liderança aí como paternalista, negligente, fraca, porque o que acontece? Os caras te dão um prazo, deixam você trabalhar do jeito que você quiser. Se você não cumprir o prazo, não cumprir com o projeto, eles nem vão brigar, nem vão te falar nada, só vão te cumprimentar, falar, foi um prazer ter você conosco aqui por esse tempo, e tchau, e benção. E você queima seu filme também. Certo? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de liderança. Para profissionais aí, equipes maduras, é uma das melhores. Certo? Como líderes também são funções dele delegação, que é o empowerment, empoderamento, e processo de tomada de decisões, que consiste em que ela identificar opções, pesquisar opções, avaliar a pesquisa e tomar uma decisão por chegar a uma conclusão. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Deixa eu ver. Não, sem mensagens, dúvidas de alunos. Relacionamento interpessoal, né? Vocês fazem parte de uma organização, de uma entidade, dentro de uma empresa, então vocês são obrigados a cooperar uns com os outros, né? Em termos de sociedade já é assim, né? Todo mundo é obrigado a cooperar uns com os outros para que a sociedade dê certo. Então é igual o Walking Dead lá, né? Acabou o mundo e eles têm que fazer uma sociedade de novo, cada um trabalhando com o que pode, apesar do Walking Dead ter ficado bem ruim nas últimas temporadas, mas na última temporada deu uma melhoradinha de novo. Mesmo assim, desanimou no meio. Então, a questão é essa. A gente tem que cooperar com os outros para dar certo, para fazer a sociedade crescer. E sociedade micro e macro, né? Sociedade, desde uma empresa é uma sociedade, pode ser entre duas pessoas, um casamento, uma sociedade entre duas pessoas, que depois gera filhos e cresce, etc e tal, fica maior. E uma sociedade macro, um país, um território gigantesco, ok? Fizemos a reflexão, né, falando bastante sobre isso, trabalhar bem com os outros, tal, discutimos algumas respostas,
E comentamos os fatores aí que prejudicam o bom convívio. Falta de comando, gerando segurança e incerteza com relação ao papel e método de cada um. Olha lá. Falta de comando, falta de organização, ineficiência de comunicação, são as coisinhas básicas aí que normalmente prejudicam o bom convívio. Falta de espírito de equipe, não conseguir atuar com eficiência e eficácia, e os aspectos ambientais também, infelizmente, atrapalham bastante. Tem que resolver aspectos ambientais aí. Dicas de bom relacionamento, então. Finalmente, tá lá, cumprimente as pessoas todos os dias, isso é bom para o seu ego e para os outros também. Sorriam, não fiquem espalhando mau humor. Dentro de empresa, mau humor aí acaba fazendo aquele ambiente ficando ruim para trabalhar. Não alimentem o ódio, sentimento negativo, obviamente, ruim. Isso aí vai causando aquele ranço ali nas pessoas, em você e nas pessoas que estão ao redor ali. Então sempre tentem trabalhar com isso. Respeito é fundamental, né, para quem quer viver com as outras pessoas, respeitar, ter empatia, entenda, coloque-se no lugar do outro. Nunca faça aos outros o que você não deseja para si, ok? E saiba ser solidário com quem precisa. Perfil hands-on trabalha muito com isso aqui, solidariedade. Aprenda a relevar coisas que possam me magoar. Isso aí está relacionado com inteligência emocional, e, gente, cuidado, que isso aqui é um perigo, hoje em dia, dentro das empresas. Já vi muita gente boa de serviço dançar por causa de inteligência emocional. Tem que controlar as emoções aí, deixar os problemas pessoais de fora, focar no trabalho. E brigas também dentro da empresa, principalmente, isso aí de acabar. Normalmente, se você brigar com outro funcionário dentro da empresa, você e o outro funcionário vai ser mandado embora. Não interessa quem está certo ou quem está errado. Isso aí é meio que imperdoável. Então, nunca revidar desaforos. O cara agiu com desaforo para você. Se tiver oportunidade, você vai reportar isso a um líder, alguma coisa aí, mas nunca responder e tal, mantenha o silêncio. Faz o seu trabalho, foca no seu trabalho. Aprenda a respeitar a opinião dos outros, né? Não queira ser o sabe-tudo. Então, a gente já sempre fala sobre isso, né? Tem sempre que repartir conhecimento, conversar com o pessoal, trocar ideias, ouvir mais, né? E conquistar amigos. Na verdade, é esse aqui que é o foco. Você tem que ter parceiros, amigos dentro da empresa, lá, aquele cara que sai no final do dia para tomar um suco de laranja contigo aí, né? Depois do expediente. Ok? É isso aí que é importante. Da primeira aula. É isso aí. Vamos lá para a segunda aula. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida por enquanto. Suco de... Suco de laranja é importante tomar, pô. Deixa eu ver aqui. Aula 2. Ética e cidadania. Foi nosso tema da aula 2. Na aula 2, peraí, vou ter que partilhar de novo minha tela aqui, eu acho. Tá vendo aí a aula 2, galera? Aqui apareceu. Beleza. Qualquer coisa, dá um grito aí. Ética e cidadania. Segunda aula, a gente falou de ética e cidadania, né? Comentamos aí esse termo sociedade, já expliquei, já falamos antes, né? Normalmente a gente se relaciona em termos de sociedade com pessoas que têm valores sociais, morais, éticos e religiosos similares conosco. Tem até um filme bacana, não assisti ainda, que eu quero assistir, do Borá, tá na Amazon Prime, né? Que criticando bastante a sociedade norte-americana com relação aos valores deles. E eu vou assistir, vou ver se eu assisto no final de semana. Semana que vem eu volto a comentar sobre ele com vocês aí. Quem assistiu um já sabe mais ou menos o que esperar dele. E país, dentro desses conceitos aí, a gente tem a questão do país, né, que é um território habitado por uma coletividade. A república, que é um dos quesitos mais importantes aqui, por causa que o nosso país é uma república, né? República significa res pública, latim, acho que é latim. Significa coisa pública, interesse comum.
que é esse sistema de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo povo exercem o poder supremo por tempo determinado. O Estado, que é a divisão territorial de alguns países. Cidade também, que é esses complexos demográficos aí, menores aí. Menores em forma de falar, comparado a estados e países, né? Mas tem em Belo Horizonte, São Paulo, não é nem um pouco pequeno. Democracia, que significa poder do povo, essa doutrina aí que tem foco mais na soberania popular, que as pessoas que têm que comandar, a gente nomeia, falando nisso, nós estamos em época de nomear membros para nos representar. Vereadores, prefeitos, eles são representantes dos nossos interesses, viu? Então, sempre, agora no momento de votar, pergunta qual que são os projetos de lei deles, lembrando que vereadores são, eu vou falar daqui a pouco, vou até pular, daqui a pouco eu falo mais sobre isso aí. Vocês, como cidadãos, vocês têm que usufruir de direitos e deveres, inclusive políticos de vocês, né? Ó, os vereadores, eles são isso aqui, ó, legislativo, eles elaboram leis. Então, não adianta vir vereador falar para vocês que vai dar cesta básica, que vai... Primeira coisa que vocês podem até fazer para verificar a idoneidade de vereador é perguntar o que eles fazem, né? Se eles conhecerem isso aqui já é um bom sinal. Atualmente eles estão bem antenados com isso, né? Eles não estão dando bobeira mais. Mas até um tempo atrás, vereador era tipo... Tinha um cara que não conhecia nada. Às vezes era até bacana que o pessoal votava por questão de solidariedade, né? A pessoa que tinha dificuldade, o pessoal votava e tudo bem. Mas hoje em dia é importante que vocês elejam pessoas que realmente representam os ideais de vocês, viu? E o prefeito, ele é o executivo de uma cidade, ele administra a cidade, certo? O judiciário está mais ligado aí para o poder legal, né, que vai aplicar as leis, juiz e tudo mais. Esse eu executo aqui não existe não, paralelo, é só uma brincadeira, viu, galera? Mas é importante vocês terem essas noções quando alguém vier pedir o voto de vocês, saber o que a pessoa faz, o que ela tem poder de fazer. Ela pode elaborar uma lei, por exemplo, para um projeto de lei. Lei eles não elaboram, eles elaboram um projeto de lei para ser votado e tudo mais, né? Eles vão elaborar um projeto de lei para distribuir cesta básica, por exemplo. É meio exagerado isso, mas só para vocês terem um exemplo. Mas ele não vai poder ir lá e dar uma cesta básica de 1 em 1 aí, que está errado. Mal utilizado o dinheiro público nesse caso. Certo? Em nível macro, é no Congresso Nacional que a gente tem aí os senadores e deputados que fazem parte do Legislativo, né? Os tribunais no Brasil aí, do Judiciário, já expliquei para vocês essa estrutura. E ser cidadão, como eu disse, vocês têm que denunciar, inclusive, o que foi injusto, o que foi incorreto, não sofrer qualquer tipo de discriminação de cor, religião, raça, classe social. Dever de vocês respeitar e cobrar, né? Não destruir coisa pública, ok? Vocês têm direitos, vocês são personas aí de direitos e deveres. Não tem quando a mãe briga com vocês, vai lavar a louça e tal, vocês têm um dever que você tem que fazer. Aí depois você vai pedir para sair, aí ela fala, não, não vai sair não, porque você não tem 18 anos ainda. Aí o quê? É um direito que você não tem de realizar alguma coisa. Então, essa questão de direitos e deveres que a gente carrega sempre desde casa, desde novinho, e depois vai se relacionando com a sociedade. Então, fizemos mais umas reflexões a respeito disso. Esse aqui eu acho que, eu não me lembro bem, mas que nem deu tempo de eu ver junto com vocês. No futuro eu quero ver se eu pego algumas pra gente ler juntos aí. Eu li várias aí, mas eu não cheguei a ler em conjunto aqui nas aulas, né? Mas é importante essas reflexões. Deixa eu ver se tem dúvida. No, sem dúvidas, por enquanto. Fizeram a atividade de criar o país, ficou bem legal. Os direitos e deveres vocês colocaram, bem similares ao que nós temos no nosso país, né, no artigo 5º da Constituição Federal. Muitos que vocês colocaram foi meio que copiazinha daqui, hein? Pensei que vocês iam criar países diferentes, todo mundo reclama do Brasil, mas botaram os direitos quase todos iguais, hein? Um ou outro que mudou só. O meu foi diferente. O seu, eu fiquei até com medo do seu, na verdade, né? Então... Mas, tá bom, tá legal.
Quero ver. Falando nisso, depois tem que lembrar de postar o negócio lá. Eu vou criar já o jogo direto e vou mandar. Quem não quiser jogar, aí perde na primeira rodada. Vai ser em grupos as decisões, viu? O joguinho que eu falei para vocês. Vou ver se eu aproveito o feriadão agora aí para criar ele. O artigo 5º Constituição Federal, aí também tem mais alguns deveres e tal. A gente mencionou bem. Os principais aí, direito de voto, que na verdade é um dever de voto, né? No Brasil você é obrigado a votar, diferente dos Estados Unidos, que o voto é facultativo. Servir a pátria para os homens é obrigatório, pagar impostos é obrigatório, gerar roupa para todo mundo. Cuidado com documento também, questão de saber os documentos. Se você não tiver como carregar o documento, saiba pelo menos de cor aí seus documentos, né? RG, CPF. E ética. Ética está muito ligada ao limite, né? Voz da consciência e não do camburão, né? Comportamento. Como eu disse, a Bíblia é um grande poço aí para a gente estudar sobre ética, né? Se eu pegar aí os 10 mandamentos, principalmente no Novo Testamento aí. Não faça ao próximo aquilo que não queres que faça para ti. Algumas coisinhas, alguns detalhes aí importantes quando a gente se fala de ética, porque a ética, na verdade, está bem relacionada com as crenças, né? Aquilo que vocês acreditam, né? Que tem fé. E ela é norteada bastante também pelos valores que vocês tiveram. Esses valores que tiveram como fonte o que? Norma, princípio, padrão social, aceitos ou mantidos por indivíduos, classe, sociedade, ou seja, aquilo que você aprende dentro de casa. Certo? A ética é a arte do relacionamento norteado por princípios e valores. A ética de vocês é construída por aquilo que está ao redor de vocês, né? Aquilo que vocês acreditam e aquilo que vocês aprenderam com uma convicção desde novinhos, hein? Foram aprendendo com um padrão social. Ou seja, ela vai se mutando em detrimento de uma época também, né? Com tempo, geografia, todas essas questões aí influenciam bastante na ética de um cidadão. Então, como você saber o que é ético, o que é legal de você fazer ou não? Primeiro, até se é legal, né? Se é permitido por lei. Se não for permitido por lei, então já não é ético. Imparcial, você vai incomodar alguém. E me sentirei bem comigo mesmo. Se no final daquele processo ali você vai se sentir bem, se foi apenas uma ilusão ali, de algo que você achou que seria bom para ti, não. Você perguntando essas 3 coisinhas, passou nos 3 crivos, então significa que aquilo lá é ético de ser feito. Beleza? Essa é uma definição do Mário Sérgio Cortella, do vídeo que eu passei para vocês. Olha lá, ética, valores que definem o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Faz aquela brincadeirinha lá do que o proibido que é mais gostoso de se fazer. Mas muito cuidado com isso aí. Ela faz essa brincadeira, mas define um pouquinho a ética aí. Você quer o que você pode e o que você deve. Passou nos 3 crivos aí, que são as respostas àquelas 3 perguntinhas. Aí você sabe que aquilo é ético. E dentro da empresa, passa uma carreira segura, entra aí o uso do computador, saber que o computador é uma ferramenta do trabalho, para o trabalho, né? Não é um artigo pessoal seu. A falta de ética está relacionada bastante também. Olha lá, se você tem uma opinião negativa sobre sua empresa, não deveria trabalhar lá. Você tem que gostar de trabalhar nessa empresa, os princípios daquela empresa têm que ser similares aos seus. Por isso que a gente falou bastante missão, visão, valores, identidade organizacional nas últimas aulas. Então, tentem trabalhar em organizações que compartilham os pensamentos de vocês. E seguir as regras da empresa. As empresas contratam pela incompetência, mas demitem pela inadequação. Ou seja, após um árduo e longo período aí seletivo, vocês entram na empresa, demonstram que vocês têm competência para estar naquele cargo. Mas chega 3 meses depois, período de experiência acabou, eles vão lá e te mandam embora. Por quê? Você não se adaptou às regras da empresa, o compliance. Tem hoje em dia o compliance da empresa, né, que são aquelas regrinhas, né, que vocês têm que seguir, remetidos à empresa, que normalmente retratam aí os princípios éticos de uma organização. Beleza? Aí os passos para uma carreira segura.
tem que estar sempre aberto para mudanças, estudar, 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 sempre, sem parar. Modéstia, assumir os erros e estarem disponíveis. Chega às 5h15 da sexta-feira, seu chefe fala, e deu um probleminha aqui, preciso que você fique até às 7 horas da noite. Você, meu amigo, vai ter que ficar, se você quiser estar disponível, principalmente quando surgir aquela vaguinha lá de supervisão que você tanto almejava, alguns níveis acima ali do cargo que você está de analista, por exemplo, e aí eles lembrarem de você. Falar, opa, fulano é bom, porque o cara lá nunca deixou a empresa na mão, certo? Então, cuidado com os nãos que vocês vão dar dentro da empresa. Tem que ser sábio os nãos. Não que vocês nunca vão dizer não, obviamente, mas tem que ser um não bem sábio. Então, sejam persistentes, aí, ó, já disse aí, o Henry Ford ouviu isso aqui, né? Ideia que o carro substituirá os cavalos, uma falácia absurda demais para ser mencionada por homens inteligentes. Se ele tivesse seguido esse cara, tinha dançado ele e a gente, todos nós também, que a gente não ia ter carro. Ou outro ia criar, e o nome Henry Ford nem ia existir pra gente. Vocês fizeram um gostômetro, que ajuda bastante na escolha aí do tipo de profissão, tipo de empresa, até que você gostaria de trabalhar, e dá para vocês verificarem também como que está a vida pessoal de vocês, que nem eu falei, né? Se o seu gosto não faço e não gosto e faço estiver muito grande, você conseguir preencher isso aqui com facilidade, é um pouco preocupante, né? Então, significa que você está indo num sentido aí de infelicidade e tal. Tenta repensar as coisas que você gosta e faz, e não gosta e não faz aí, de fazer isso aqui crescer mais ao invés desses dois do meio. Esse nem tanto, né? Mas esse aqui, principalmente, ele tem que ser maior. Você tem que ter mais facilidade de preencher esse cara. Aí eu passei, né, o código de ética, passei alguns textos aí para vocês lerem, mas para vocês terem noção aí da ética profissional, código de ética, da relação e a cidadania, né? Dessa parte era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que horas são agora? 2h10. Ixi, já está quase na hora. Deixa eu ver se sobrou. Eu, para ser bem sincero, 99% da prova eu peguei dessas duas primeiras matérias. Um pouquinho dessa última. Então, eu vou tentar focar nesses últimos 5 minutos só no que pode cair. Gestão da qualidade total, apareceu para vocês? Apareceu. Lembra que dentro da empresa são colaboradores, né? Ou cliente. Colaborador e cliente é a mesma coisa aí para dentro da empresa. Cliente interno é vocês, aí os colaboradores, funcionários. E os clientes externos é o consumidor final, fornecedor, todo mundo está ali fora da organização. Atender e satisfazer a necessidade dos clientes é o principal motivo da empresa existir. Ok? Sem cliente, sem dinheiro. Beleza? A gente não vive pelo produto, a gente vive pelo cliente. Aí, por que as empresas optam por qualidade total? Todas elas estão certas, mas em uma questão, vamos dizer assim, objetiva, vocês vão marcar isso aqui, porque esse aqui é o mais atualizado, é a tendência do futuro. Conscientização aí da alta administração. É ela que vai fazer a qualidade dar certo. Beleza? Isso aqui é qualidade. Certo? Aí a gente fala um pouquinho, licitação é questão de compra, poder público, né? Não vem muito ao caso agora, vou focar só no que interessa para a prova. Equipe, grupo com funcionamento qualificado, lembrem disso, né? O grupo é a simples união de pessoas, a equipe é um grupo com funcionamento qualificado. Como eu transformo um grupo numa equipe? Você atribui uma meta para ela, para esse grupo aí, um objetivo, né? Motiva o pessoal a atingir essa meta, esse objetivo. Tem que possuir o planejamento estratégico, por isso que vocês criaram. Normalmente, quando eu falo planejamento estratégico, é algo para 5 anos, viu, galera?
apesar que o planejamento estratégico nos últimos tempos aí, ele ficou um pouquinho fora de moda, porque a gente tem que fazer planejamentos meio que diários, táticos e operacionais. O planejamento tático aí é mais questão aí de mês, o operacional é do dia a dia, semanal, certo? Então, a questão é o quê? Encurtou os planejamentos por causa da pandemia, por causa das coisas que estão mudando muito rápido no mundo. Mas então, vamos dizer assim, planejamento estratégico, pensem pelo menos no ano seguinte. E responsabilidade também, comprometimento com a causa, está bem relacionado aí, que é o vestir a camisa da empresa. Aí falei de algumas atitudes, né? Cooperação, não ser paternalista, isso aqui vale tanto para liderança quanto para o liderado, né? Não aceitar dogmas, né? Que apesar os dogmas que acabam gerando preconceitos, isso é ruim para vocês e para a organização. E a separação e planejar, né? Só o homem planejar é uma atividade superior da inteligência. Ele é o que dá a gente a prudência, essa questão de planejamento. Beleza? Trabalhar grupos em equipes, aí é um videozinho aí que tem dos pinguins. Deixa eu ver se esse vídeo dá para abrir por aqui. Se abre. Acho que não vai. Vai carregar demais aqui, eu vou fazer bagunça aqui. Vou desencanar. Depois eu mando para vocês, ó. Beleza? E, finalmente, motivação. Motivação, lembra aí da pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide motivacional de Maslow, que acompanha aí todas as necessidades, pirâmide das necessidades aí de Maslow, que acompanha todas as necessidades humanas, desde a fisiológica, que são as mais bases, até a realização pessoal, aí, que são as superiores. E a gente tem que entender isso aqui por quê? Porque os clientes, tanto interno quanto externo, são pessoas. Então, entendendo o que motiva eles, a gente consegue entender aí como suprir essas necessidades e, inclusive, ganhar bastante dinheiro com isso aí. Certo? Fatores de influência no trabalho, passei que vocês preencherem para mim, inclusive. O que influenciaria? Você preferiria o quê? Receber uma alta remuneração ou ter mais um emprego estável? Você gostaria mais de conforto ou então um ambiente de coleguismo? Então, tudo isso está relacionado com o que vai influenciar no seu rendimento no trabalho. Aí. Até para você escolher a sua profissão. Beleza? Lembrando que a motivação, ela tem uma divisãozinha aí. Ela vem do latim motivar, que significa se mover, sair de um ponto A e até um ponto B. E a divisão dela é o quê? A interna é aquilo que vem de vocês, necessidade, aptidão, interesse, habilidade do indivíduo. E a externa é aquela que é do ambiente, que o ambiente oferece. Beleza? Olha lá, motivação externa. Certinho, as perguntinhas que vocês fizeram. Gostou de novo. E é isso. Fim de la revisão. Vamos para a chamada. Terminando a chamada, vocês podem fazer a prova já. Deixa eu ver aqui. Eu deixei... Deixa eu apresentar só uma guia aqui antes de finalizar. Então, cancelar. Quem não viu, dá uma olhadinha na página da Philips. Ajuda vocês a resolverem aquele trabalhinho que eu passei para vocês, né? Beleza? Eu vou voltar a falar dele nas aulas de qualidade, que envolve um pouquinho de qualidade ambiental e tal. Não se preocupem com aquele trabalho agora, não. Certinho? Vamos para a chamada. Preciso ver uma coisa aqui. Deixa eu só deixar uma planilhinha aberta aqui que tem um nome. Agora eu peguei o nome de todo mundo que está trabalhando. Existe a possibilidade aí, o pessoal já está meio se agilizando para vocês voltarem. Quero só ver como é que vai fazer o pessoal que está trabalhando.
Eu já vou encerrar a gravação aqui, viu? Que o que interessava o pessoal que tiver assistido depois é a revisão. Então a gravação eu vou parar por aqui. Falou, galera da noite aí.